Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro de artes. E olha que nós vamos falar sobre máscaras. Essa aqui linda que foi de carnaval do ano de 2020, que a gente ainda usou lá na escola. Linda, né? Então, nós vamos falar sobre máscaras. Nós vamos estudar a página 14 até a página 19 do nosso livro de artes. Então, as máscaras, nós conhecemos hoje mais como máscaras de carnaval, né? Essas aqui, olha, que nós conhecemos, né? As máscaras de carnaval. Mas existem vários tipos de máscara, e nós vamos estudar isso hoje. Essas aqui, que eu estou mostrando para vocês agora, foi da peça de teatro A Primavera da Lagarta. Nós já apresentamos lá na escola, e aqui foram os personagens do texto, que aí a gente fez um teatro, A Primavera da Lagarta. Aqui são todos os personagens desse texto, que nós fizemos uma peça de teatro. Então, cada criança usou uma máscara aqui, certo? Então, as máscaras, elas hoje nós conhecemos como máscara de carnaval, de eventos culturais e festas populares. Mas as máscaras, ao longo da história, elas tiveram vários significados, certo? Esse texto é mais baseado em máscaras de teatro, mas nós vamos falar dos vários tipos de máscara também, certo? Primeiro que as máscaras, elas surgiram primeiro com os rituais religiosos, certo? Vamos passar aqui no livro de vocês, olha aqui. Aqui são máscaras de apresentações teatrais. Aqui era a apresentação da peça Acorda Zé, a comadre está de pé, do grupo Moitará, certo? Mas aqui vocês veem a tradicional máscara do teatro grego, certo? Que foram as primeiras máscaras para teatro. E eu vou explicar depois o significado das duas máscaras mais conhecidas do teatro grego, certo? Aqui é do teatro japonês, certo? E aqui da comédia italiana. Daqui a pouco vocês vão ver lá nos slides, certo? Uma imagem também dessa máscara aqui, que é do Arlequim, certo? Então, vamos passando. Olha aqui, a função ritual das máscaras. A origem das máscaras se mistura com a origem das sociedades humanas. O uso de máscara está associado à realização de rituais acompanhados de cantos, danças e músicas com tambores. Nas antigas sociedades africanas, as máscaras eram utilizadas em cerimônias e podiam representar divindades ou antepassados do grupo. Os personagens representados pela máscara tinham a função principal de proteger o grupo, garantindo sua segurança e bem-estar. Aqui é um modelo de máscara, que é máscara da etnia Maasai, do Quênia. Mas aí eu vou mostrar para vocês outras máscaras de origem africana também, certo? Aqui, olha, as senhoritas de Avignon. Aqui você vê que elas estão também usando máscaras, certo? Olha aqui. Elas também estão usando máscaras. E aqui é uma atividade que vocês vão fazer. Eu já gravei um vídeo também, como fazer uma máscara com essa técnica de papel e cola, certo? Essa aqui eu já gravei um vídeo para vocês fazendo esta máscara aqui. Olha aqui. Aqui nós já estamos na página 18, o teatro na Grécia Antiga, certo? Esse aqui, vocês é que vão ler sobre o teatro grego, mas eu vou falar para vocês agora um pouco sobre essas máscaras e o teatro grego, porque o teatro grego tem uma interferência ou uma importância grande nas máscaras que nós utilizamos no teatro.
Eu digo nós porque eu gosto muito de teatro. Já participei de grupos teatrais, já fiz curso de teatro Mambembe e eu gosto muito de teatro. Então, as máscaras teatrais. Olha aqui, nós temos aqui o modelo principal das máscaras do teatro grego. Aqui é uma representação deles. Aqui representa a comédia. Você vê que a máscara, a pessoa está sorrindo. E aqui, essa pessoa triste já representa a tragédia. O teatro grego, ele tem essas duas vertentes. A tragédia e a comédia. Certo? Então, vamos lá começar? Então, as máscaras, além de estarem presentes nas comemorações carnavalescas, também fizeram parte de rituais religiosos e também do teatro. Olha aqui que eu falei para vocês, a máscara do Arlequim e aqui da Colomina, que ela parece com essa máscara que eu tenho aqui. Olha que linda, certo? Essas são as máscaras de carnaval que a maioria das pessoas conhecem, mas essas máscaras aqui, elas vêm do teatro italiano, certo? Vamos lá? As máscaras do teatro grego, olha aqui, essas são as máscaras realmente tradicionais, olha aqui. Aqui é uma pintura, certo? Muito antiga, que já mostra aqui, olha, os atores utilizando máscaras, aqui é o rosto deles normal, e aqui as máscaras que eles utilizam para apresentação de teatro. Gente, o teatro grego ele tem uma importância muito grande para as outras culturas, principalmente assim, o teatro grego, ele vem primeiro, todo ano tinha várias comemorações. Os gregos, eles são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses. E essas apresentações de teatro faziam as representações desses deuses que eles acreditavam, certo? Então, a máscara, essa aqui, olha, opa, volta um pouquinho. Essa aqui que representa a tragédia, ela mostra o que acontece com as pessoas depois de uma situação ruim, depois de uma situação difícil que aconteceu com elas, mesmo que essa situação não tenha sido causada por elas, certo? E a máscara da comédia já vai contar outro tipo de situação, uma situação mais alegre e mais cômica, certo? Da situação das pessoas. Esse teatro, ele surge nesse momento da história em que as pessoas participavam desses rituais que eles não eram puramente religiosos, mas aconteciam no meio desses rituais religiosos, essas apresentações teatrais, certo? Então, o teatro grego ele é muito importante para o nosso teatro atual. Nosso teatro atual, principalmente quando você vê o teatro de rua, o teatro Mambembe, ele utiliza muito máscaras, certo? Utilizam várias máscaras, e essas máscaras elas são bem exageradas, porque elas, para poder chamar a atenção, essas máscaras aqui do teatro grego, você vê que elas são um pouco maiores do que o próprio rosto das pessoas. E as roupas que eles usavam também, por quê? Primeiro que o teatro grego, naquela época, não existia microfone, não existia luz elétrica com telão e tal. Então, elas faziam num local que era muito cheio, mas mesmo assim, nesse local aqui, onde tinha a abertura da boca, eles colocavam um tipo de um cone para poder aumentar a potência da voz, já que ainda não existia os microfones, né? Claro. Então, eles utilizavam esse tipo de cone para poder ter uma maior amplitude da voz. Então, a roupa, a máscara, ela era bem grande para poder que as pessoas que estivessem mais distantes visualizassem, certo? Então, assim, as máscaras do teatro grego e depois dos outros teatros que se seguiram, influenciaram hoje o que nós temos como máscaras de carnaval, máscaras de teatro mesmo, como esses aqui. Você vê que a Joaninha não é desse tamanho, mas aí eu coloco aqui no rosto, ela chama a atenção, certo? Bonitinha, né?
Então, vamos lá continuar com as nossas máscaras. As máscaras africanas. A África tem milhares de tribos e etnias distintas, carregadas de crenças, arte, cultura e simbolismo. Geralmente, suas máscaras africanas representam faces distorcidas e exageradas e transcendem o plano terreno. Elas estão ligadas a rituais e cerimônias religiosas, de guerra, de fertilidade da terra, de iniciação, de purificação, funerais e até mesmo entretenimento. Gente, a África, vou lembrar vocês, a África não é um país só, ele é um continente com vários países. E tem um detalhe, existem tribos, certo? Tribos e etnias diferentes, iguaizinhos aos nossos grupos indígenas aqui no Brasil. No Brasil, não existe só um grupo indígena, existem vários grupos indígenas, certo? E cada um com sua característica, com sua cultura. Isso nós já estudamos sobre os indígenas e também nós já estudamos sobre a população, que cada local tem sua cultura. Então, da mesma forma, no continente africano, cada tribo, cada etnia tem sua forma de arte, suas crenças religiosas, sua cultura e suas simbologias. Então, as máscaras também acompanham essas diferenças. Você vai ver que cada tribo tem um tipo de máscara diferente, porque eles têm rituais diferentes. E cada máscara faz parte de um ritual religioso, ou de uma dança, ou uma luta de guerra, certo? Várias representações, da mesma forma que as máscaras indígenas e que a pintura indígena, lembra quando a gente estudou sobre pintura indígena, certo? Sobre o grafismo. Então, nós vemos o quê? Que para determinadas situações existem pinturas diferentes. Então, da mesma forma, na cultura africana, para cada tipo de situação existia um tipo de máscara. Para os rituais religiosos, essas máscaras eram bem grandes, representavam o divino, representavam, como é que nós podemos falar, as coisas que eles imaginavam, as situações que talvez não existissem visivelmente aos olhos das pessoas, mas num plano como nós chamamos hoje de plano espiritual. Então, eles utilizavam essas máscaras para chamar esse plano espiritual para eles no momento das cerimônias religiosas. E também nos funerais, eles tinham uma representação. Então, em todas as situações existiam máscaras, certo? Vamos lá? Olha aqui as fotos, certo? De vários tipos de máscara, de vários eventos que eles fazem. Você vê que as máscaras têm desenhos diferentes, formatos diferentes, olha aqui. Certo? Essa aqui parece um dragão, né? Essa aqui já representa, como eles falam, né? Um plano que não é humano, não é o natural, certo? E sim o que transcende ao natural. Vamos passar aqui. Olha aqui, olha. Tá vendo? Essas aqui são máscaras de cerimoniais religiosos. Todos do continente africano, certo? De cada país, de cada grupo. As máscaras indígenas. As máscaras indígenas têm um caráter duplo, porque são um tipo de artefato produzido por um homem comum, mas também são a figura viva do ser sobrenatural que elas representam, da mesma forma que nós vimos na cultura africana. Elas representam o natural e o sobrenatural. Normalmente feitas com casca de árvores, cabaças de palha. As máscaras indígenas costumam ser usadas em danças cerimoniais, representando sempre algum personagem da mitologia indígena. Nós já vimos que os indígenas, eles têm a sua própria cultura, eles têm as suas próprias crenças religiosas, e isso deve ser respeitado, da mesma forma que na cultura africana também as religiões precisam ser respeitadas, certo? Porque cada grupo tem o que lhe é sagrado, e eu não posso dizer, já que eu tenho uma crença, eu não posso dizer que a crença do outro não é sagrada. Para ele é sagrado, para mim, o que eu acredito é sagrado.
E para ele, o que ele acredita é sagrado. Então, a gente não pode mudar isso, certo? Então, voltando aqui ao nosso assunto. Com seu simbolismo, as máscaras indígenas aproximam as forças sobrenaturais do indivíduo e materializam todos os códigos escritos nos rituais e mitos, facilitando assim a leitura de que cada um dos índios fará deste respectivo código. Vamos lá. Novamente, as máscaras indígenas, da mesma forma que as máscaras africanas, representam o sobrenatural, certo? E eles usam nos rituais religiosos, nos rituais funerários, nas danças de guerra. Tudo isso representa o divino para eles, certo? Com essas máscaras, eles chamam o sobrenatural para eles, para que eles possam enfrentar as diversas situações da vida ou comemorar o que esteja acontecendo, seja um nascimento, seja uma colheita, certo? Tudo isso as máscaras vão representar, cada tipo de máscara vai representar alguma coisa. E aqui as fotos de alguns tipos de máscara indígena. Essas são do Brasil. Eu procurei imagens que tivessem as máscaras que são feitas aqui pelos indígenas brasileiros, certo? Você vê que elas também são bem grandes, certo? Não cobrem só o rosto, e sim o corpo inteiro. Já essa aqui cobre só o rosto, mas essa aqui tá vendo que ela é de madeira. Essa aqui é totalmente de palha. Essas também aqui são de palha, olha. Então, são objetos da natureza que eles utilizam para fazer essas máscaras. Então, gostaram da nossa aula sobre máscaras? Espero que vocês façam também a máscara que tem lá no livro, na página 17 em diante, e respondam também o texto sobre o teatro grego, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima aula.